Olá, sejam bem-vindos ao meu canal Rainhas e Reis, ou Reis e Rainhas. Hoje eu trago para vocês mais um tema e ele se chama Crer em Deus. Isto mesmo, na nossa caminhada, na nossa comunhão com Deus, em algum momento nós já ouvimos alguém a falar sobre isso, ou o pastor, ou o irmão do lado, né? Já ouvimos a falar, olha, nós temos que crer em Deus. A Bíblia, por si só, em vários livros, tem lá a descrição da necessidade de crer em Deus. Mas eu confesso que eu não tinha o conhecimento profundo sobre o que representava crer para Deus. Então lá, no livro dos Hebreus, no capítulo 4, decorrente da minha meditação, o Espírito Santo esclareceu exatamente o que é para Deus crer. E para Deus, crer significa confiar, significa viver de acordo às leis dele e aos princípios dele. Para Deus, o crer pressupõe andar de acordo com aquilo que ele estabelece como sendo correto e aceitável, e pressupõe que isso seja feito também em todos os momentos e em todas as circunstâncias. Ou seja, quem crê em Deus, por mais que esteja a passar por alguma situação menos boa, ainda assim ele tem paz. E ao ter paz, ele permite o agir de Deus. E ao ter paz, ele passa a informação para o pai de tipo, Daddy, eu creio que tu vais resolver essa situação, por mais difícil que seja, por mais dolorosa que seja, eu creio que tu vais resolver e eu estou aqui à espera que tu resolvas. É exatamente isso. O contrário é, eu estou a passar por uma situação menos boa, que me desagrada, eu digo, não, eu sei que Deus vai resolver, essa situação vai passar, mas depois o que é que eu faço? Eu tento interferir, colocar a minha mão para fazer alguma coisa para acelerar esse processo. E aí começam as falhas. Toda vez que a gente incluir alguma coisa para resolver uma situação que não está ao nosso alcance, que depende de Deus, isso não vai dar certo. O que é que vai acontecer? Este colocar a mão, tu vais perceber que mesmo fazendo isso ou aquilo para acelerar a resolução do tema, o tema não está-se a resolver e muitas das vezes até piora. E então com isso o que é que vem? O desespero. E com desespero, certo? Nós vamos esquecer que confiamos em Deus. Isso é automático. Não tem essa de, não, eu confio em Deus e nunca vou deixar de confiar. Ao fazer isso, automaticamente nós estamos a mandar a mensagem para Deus. Pai, nós não acreditamos em Ti. Isso é exatamente assim. Lembra-se do povo hebreu, isso mesmo. Quando passavam por alguma situação, discutiam e chegou até ao ponto de fazerem um bezerro. Aquilo foi um desespero. Ou seja, a informação que passam a Deus ao colocar a mão e tentando fazer coisas para resolver a situação é que, Pai, nós não cremos em Ti. Não tem escapatório, o caminho é esse. Quem crê, mantém-se quietinho, orando, meditando, buscando, esperando a resolução de Deus. E não podemos esquecer aquilo que Deus diz na palavra dele. Só isso já devia nos dar assim um toque na cabecinha. Deus diz que 1000 anos para ele pode ser um dia, e um dia para ele pode ser um ano. 1000 anos, melhor. Quem te diz isso está a dizer, querida, ainda que você colocar ouro, prata, se cortar, se espernear, não vai adiantar. Deus tem o tempo certo para resolver as coisas. E pensando nisso, eu vou deixar aqui um exemplo. As mulheres vão compreender, e alguns homens também. O arroz, o simples arroz, fazer arroz. Nós quando vamos cozinhar para fazer um arroz precisamos da água certa, da temperatura certa, do tempo certo, não é? O que acontece quando para fazer o arroz nós não colocamos a água certa, a quantidade de água certa? Não coze. Ou se cozer com o vapor, vai demorar muito mais tempo.
Se não tiver a temperatura certa, demora mais tempo para cozer. Se tirarmos antes do tempo, ele não coze. É exatamente isso que acontece com a nossa vida. Então, eu prefiro de hoje em diante esperar o tempo de Deus para a resolução das coisas e enquanto estiver a passar por problemas meditar na palavra dele, até porque o meu se espernear, o meu gritar, o meu sofrer não vai mesmo resolver nada. Pronto, esta é a mensagem que eu quero partilhar com vocês hoje. Tenham um dia excelente na presença de Deus.